Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Meu querido e amado ouvinte do programa Oração da Manhã, hoje 12 de fevereiro, queremos colocar nas mãos de Deus nossas atividades desta semana e nos preparar para o início da quaresma depois de amanhã, quarta-feira. Quero te convidar a rezar muito nesses tempos para que Deus não nos deixe cair em desespero, mas que a nossa esperança seja revigorada. Muitas pessoas estão, de certa forma, desanimadas, porque o mundo não está bem. O mundo está perigoso, o mundo tornou-se um estupim, um barril de pólvora que pode se explodir. A gente sabe disso. O Brasil também não está bem, porque ele está dentro do mundo e padece terrivelmente de situações que realmente nos preocupam. Então nós podemos dizer que a humanidade vive um momento de um ataque violento e brutal da nova ordem mundial, que muita gente acha que não existe, que isso é apenas uma quimera. O sistema quer que você pense deste jeito. Nós vivemos esse ataque brutal contra a família, contra a fé, a tal ponto dessas misérias, dessas ideias estranhas, globalistas e etc., entrar também dentro do corpo humano da igreja. Os tempos não são fáceis. Nós vivemos esse caminho para o passaporte 2030 da ONU, carregado de coisas pagãs complicadíssimas, que a gente precisa se inteirar disso. Mas eu já estou de meio-dia para a tarde, da tarde para a noite, não vale a pena mais envolver nisso. Vale sim, nós precisamos estudar, conhecer um pouco essas artimanhas desse mundo, dessa agenda globalista, desta revolução cultural que vem destruindo tudo, os costumes, impondo pautas estranhas. Dê uma olhada na proposta do Plano Nacional de Educação do atual governo, que deverá ser votado no parlamento. Dê uma olhada ali. Você vai perceber como nós temos ali pautas tremendamente anticristãs, pautas que vão preparando as crianças, os alunos, para a perca da liberdade. Nós precisamos falar com os nossos deputados para não aprovar essas pautas. Elas são perigosas, elas massacram os valores. A educação é para ensinar ciência e não militância, não pautas que não têm nada a ver com a nossa vida. A gente precisa estudar. Eu estou aqui em minhas mãos com o livro do Guilherme Fiuza, Passaporte 2030. O sequestro silencioso da liberdade. É um livro interessante, não li todos, só algumas partes, mas numa linguagem bem simples, que dá para colocar para nós o que é esse passaporte, as pautas da Agenda 2030 da globalização. São temas muito perigosos, que vão sequestrando a nossa liberdade, controle social, controle pessoal de todos nós, e por aí vai. É uma agenda perigosíssima de desconstrução da fé judaico-cristã, de desconstrução do nosso Ocidente, da nossa cultura cristã judaica. Isso tudo é preocupante. Eu digo que precisamos ter um cuidado muito direto com a formação das nossas crianças, da nossa participação. A mãe, principalmente, precisa participar muito ativamente
na vida das crianças, no sentido de ajudá-las a criar mecanismo de bloqueio a tudo que a nova ordem quer semear dentro de nós para destruir a nossa consciência, para nos fazer vacas de obediência, para nos tirar a liberdade, para impor essas pautas identitárias de ideologia de gênero que implica em abortos, desconstrução do casamento, diminuição da humanidade, um ecoterrorismo que vai se impondo, uma coisa medonha, e tem coisas muito estranhas que estão sendo propaladas nas universidades, nas escolas, no meio artístico, no meio cultural, que nós precisamos tomar consciência disso. Porque eu já vejo dentro da nossa igreja pessoas até de liderança já tomadas por esta mentalidade paganizada e querem paganizar a igreja, querem trazer o mundo para dentro da igreja, uma igreja que deveria ser essa brasa incandescente para queimar o pecado, para iluminar as trevas e atingir as consciências para que elas sejam de Deus, vai se tornando uma igreja que acomoda com as coisas do mundo. Tudo é permitido, toda religião é boa, a nossa religião é apenas mais uma, o cristianismo não é determinante, e assim nós vamos fenecendo com essas ideias horríveis que vão sendo crescidas dentro da nossa própria comunidade católica. Atenção, meu querido irmão sacerdote, seja firme, não abra mão da verdadeira consciência da fé, da Sagrada Escritura, do magistério da Igreja. Os tempos requerem de nós fundamentação, oração, espiritualidade. Veja como decai a largos passos a espiritualidade nossa na igreja, a espiritualidade do clero. Então, como nós temos visto o vazio espiritual dos pastores, porque nós estamos sendo levados por um ativismo que não ajuda na salvação das almas. Tudo isso está conectado a esta mentalidade de nova ordem mundial que quer produzir toda uma desgraça na vida das pessoas. Falam tanto de ecologia, etc, etc, etc. Mas esses bilionários que comandam a nova ordem mundial, como Klaus Schwab, Bill Gates, família Rockefeller e outros dos Estados Unidos e de outros lugares do mundo, são verdadeiros poluidores. Eles já começam a poluir com seus jatinhos para baixo e para cima, jogando sujeira no espaço e depois criticando os outros. Não criticam, por exemplo, a China, que é um dos países que mais poluem. Entra aí no Google, pesquisa sobre a poluição nos rios chineses. Vocês vão ficar assustados. É muita coisa. Então nós precisamos rezar muito, guardar a nossa fé e passar a nossa fé para os nossos filhos, preparar as nossas crianças. Você não pode permitir que os seus filhos, seus netos, bebam desta água suja da nova ordem sem nenhum critério de crítica contra isso. E outra coisa, nós só podemos recuperar a saúde espiritual, cultural, social do Ocidente com a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela ajudou a formatar essa civilização. E a base séria da vida espiritual, da tradição da igreja, é que dá os elementos necessários para a gente reconstruir a nossa sociedade ocidental. Mais cedo ou mais tarde vai ter que haver um movimento de renascimento cultural, cristão, nesta realidade. Do contrário, nós vamos fenecer.
somos cristãos, temos espiritualidade, precisamos aprofundar o nosso conhecimento, estudar, ler mais, rezar mais. E eu estou vendo esse movimento nos leigos, muitos jovens orantes, isso é muito bonito, mas toda a igreja precisa de orar. Nós, sacerdotes, também precisamos orar mais, precisamos ser mestres espirituais. A igreja não quer padre para ser mestre social, não. Mestre de ativismo, mestre em atividades. Nós precisamos ser mestres em espiritualidade, em direção espiritual, em atendimento na confissão, na bela celebração eucarística, na liturgia bem feita, bem celebrada, sem abusos. Os tempos requerem de nós este olhar compassivo e misericordioso para com esse mundo que caminha largos passos para a sua autodestruição, por causa exatamente da ideologia, do mundanismo e dessas mentalidades comunistas da nova ordem mundial, Foro de Davos e etc., que desprezam totalmente o cristianismo e querem impor, inclusive, uma religião pagã no mundo. Tenhamos cuidado, amemos a Cristo e a nada mais e sejamos muito fiéis àquilo que a nossa Santa Mãe Igreja nos ensina. Amém. A antífona de entrada da Santa Missa de hoje traz para nós o Salmo 30, versos 3 e 4. Sede para mim um Deus protetor e um lugar de refúgio para me salvar, porque sois minha força e meu refúgio, e por causa do vosso nome me guiais e sustentais. Aqui o salmista está pedindo aquilo que nós também devemos pedir nos nossos dias de hoje, na nossa oração. Clamar a Deus a proteção dele na nossa vida, entender que Deus é o nosso refúgio. Nosso refúgio não é a ciência é para ajudar. A ciência é pequena, ela é obra de Deus. E hoje querem enfiar na nossa cabeça uma radicalidade, uma obediência cega à ciência naquilo que ela vai se propondo, através das picadas e tantas outras coisas, exatamente para controlar o ser humano. Meu Deus, como esse mundo pagão é ávido em criar um controle das pessoas, uma ditadura em relação à liberdade das pessoas. Se Jesus nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Por isso o salmista diz que Deus é a sua força e seu refúgio. E é por causa do nome de Deus que nós nos deixamos guiar por Ele e sustentar por Ele. Não deixe de ir ao cemitério hoje, fazer uma visita ao campo da saudade, rezar pelo descanso eterno dos mortos. Não deixa de ir lá, fazer uma caminhadazinha dentro do cemitério hoje, rezar seu terço e cultivar no seu coração a humildade e a submissão total a Deus, nosso refúgio e proteção. Deus ilumine o seu dia e seus trabalhos. Pai de bondade, cuida, Senhor, das aflições que se abatem sobre os povos, sobre as famílias, sobre a igreja. Toca, Senhor, com o dom da perseverança os que são perseguidos e mortos pela fé, sobremaneira na África. Vem, Senhor, em auxílio da nossa fraqueza e nos dê a santa paz e o desejo grande de sermos filhos obedientes ao teu chamado. Cuida de nós, abençoe os idosos e enfermos e nos dê a graça de uma segunda-feira na luz. Amém. Amado ouvinte, chegamos ao final do nosso programa. Te convido para a nossa catequese logo mais às 21 horas aqui no nosso canal Eclésia Santa, sob o Catecismo da Igreja. Tenha um bom dia
e muita luz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.